E além desses fatores da postura, como que o senhor, como é que dá para observar, como é que o senhor, não sei se o senhor consegue contar um pouco para a gente, mas como é que o senhor consegue ver a postura da pessoa além daquela uma hora e meia que ela está aqui na academia? O que o senhor usa de técnica para poder ver a pessoa além daquele período da academia e ver mais da pessoa? Vou falar um pouco mais tarde disso, mas já adiantando eu posso dizer que eu não observo a pessoa só ali na academia. Eu observo ela nos eventos, observo ela nas demonstrações, observo elas quando a gente está fazendo alguma coisa. Então essa é uma coisa que a gente faz. Mas tem outras coisas que eu vou falar mais na frente. Seguindo mais adiante, outra coisa que a gente observa é a paciência da pessoa. A paciência não é também a paciência aquela que as pessoas imaginam. Aquele cara que, tudo bem, quando tiver que for, será. Aquele cara que senta no banquinho e espera a coisa passar. Ele é super paciente. Não é esse tipo de paciência que eu estou falando. Eu estou falando daquele tipo de paciência que é esperar o tempo adequado, esperar o tempo certo. Por exemplo, tem gente que quer ser nosso sócio agora, já. Ele é um faixa amarela, laranja ou verde. Ele não está no tempo dele ainda. Ele nem técnica ele tem. E ele já quer sócio, ele já quer participar. Beleza, é bom ter essa motivação. Mas ele tem que aguardar, saber aguardar o tempo certo. Então paciência no sentido de aguardar o tempo certo para se fazer as coisas dentro da academia. No tempo adequado e na hora certa. Então a paciência da pessoa, e a gente observa isso de acordo com o tempo da academia, até no ensinamento da técnica da pessoa. Se a pessoa é apressada, terminou uma matéria, já fala, professor, quando é que eu vou aprender a próxima matéria? Então a gente já vai observando isso no dia a dia da pessoa. E a gente vê se ela tem paciência nesse sentido ou não. Não é? O senhor acha que também entra a questão da paciência na migração do instrutor para sócio? Exatamente isso. Quando o instrutor ele tem que ter um tempo de maturação, um tempo, digamos assim, adequado antes de se tornar um sócio. Ele precisa primeiro amadurecer. Foi, por exemplo, o seu caso. Sim. Você ficou 2 anos dando aula na matriz, amadurecendo e até entendendo, tendo a disciplina de entender como é que funcionava a TSKF para, digamos assim, não pisar no balde, não fazer coisa fora do que normalmente a gente faz. Isso é um tipo de disciplina. Então ficou 2 anos estudando exatamente como que funciona a TSKF, como que eu vou fazer para não dar a bola fora e para me tornar um sócio. Você tem toda a razão quando você disse isso. Esse é o tipo de paciência que tem que se ter. Muito bem. Seguindo mais adiante, a gente observa também a perseverança daquela pessoa, né? Sem contar também que sem disciplina não dá para a gente fazer absolutamente nada. Você, por exemplo, voltando um pouquinho na disciplina, nem perder peso você consegue perder se você não tiver disciplina. Nem mesmo tomar remédio direito você toma se você não tiver disciplina para tomar um remédio certo. Nada você consegue fazer direito se você não tiver disciplina. Depois da disciplina você tem o que? A perseverança, que eu vou falar agora. Então, para ter a perseverança, fatalmente você vai ter que ter a disciplina. Então, perseverança é também você aguardar o tempo certo, né? E ficar o tempo que for necessário para conseguir aquilo que você quer. É o que a gente chama de perseverança. Então, naturalmente, isso tem a ver com o tempo que a pessoa tem dentro da academia. No Kung Fu é até um tanto simples de ver isso, porque naturalmente ele vai ter que passar por todo o percurso, por todo o caminho. E se ele não tiver perseverança, certamente ele não vai chegar a ser o nosso sócio nem o instrutor. O senhor falou da questão da disciplina. E aí talvez eu vou fazer uma pergunta um pouquinho polêmica. Mas o Kung Fu não ensina disciplina? Na verdade, não. As pessoas costumam dizer que ensina disciplina. Não, o Kung Fu, a gente faz um trabalho que exige disciplina. Então é aquela coisa. A pessoa ela já tem que ter disciplina e ela tem que desenvolver sua própria disciplina. Vou dar um exemplo assim, mais engraçado. A academia, o Kung Fu, ele é de uma certa maneira, ele exige uma disciplina. É como você pegar um cara e botar numa sala redonda. E falar assim, procura o canto da sala. Não é? Ele vai ficar batendo cabeça em tudo quanto é canto, até ele ficar redondo também. Então ele vai ter que se adequar dentro daquele lugar. Então se o lugar é quadrado, ele vai ter que ficar quadrado. Se é redondo, ele vai ter que ficar redondo. Se é um lugar que exige disciplina,
ele vai ter que desenvolver a disciplina. Não é que a gente ensina a disciplina, nós temos a disciplina e ele tem que se adaptar à disciplina. E quando ele se adapta à disciplina, ele se torna uma pessoa disciplinada. Então a gente poderia dizer que a disciplina é uma questão de escolha. A disciplina é uma questão de escolha, certamente. Muito bem. O que mais o senhor procura observar na pessoa que é ser sócio e instrutor da TSKF? Muito bem, aí a gente vai vendo outras coisas, como por exemplo a lealdade da pessoa, né? A lealdade a gente percebe facilmente também com as pessoas. Existem grupos dentro da academia, sempre tem os grupos que falam bem da academia, os grupos que falam mal, os grupos que não aceitam certas coisas que a gente faz na academia, o grupo que questiona muito. Isso tudo faz parte da lealdade da pessoa com relação àquele local, àquela entidade. Então, observando as atitudes da pessoa em termos de lealdade dentro da academia, a gente vai saber se a gente escolhe mesmo aquela pessoa ou não. Se uma pessoa não é leal com a gente, ela sempre está cutucando, falando que tal coisa não está certo, que é isso, que é aquilo, certamente ela não será uma pessoa leal para a gente, né? Então a gente procura observar a lealdade da pessoa também. E além da lealdade, o que mais o senhor procura observar? Eu podia reparar que o senhor observa muito questão de valores que muitas vezes, e aí talvez eu vá fugir um pouquinho, mas o senhor fala muito de valores que a gente observa muito em filmes de Kung Fu, que a gente vê em livros de referência histórica, padrões de comportamento que são considerados de cavalheiros, padrões nobres, e o senhor procura observar dentro desses padrões. Mas esses padrões não deveriam ser naturais, deveriam aparecer naturalmente em todo mundo? O padrão devia aparecer naturalmente. Mas a pessoa ela veio de uma família diferente, ela veio de um local diferente, ela veio de uma criação diferente. E quando ela chega no ambiente da academia, ela tem um banho de água fria. Então é aí que a gente vai, de acordo com o tempo de treinamento dela, a gente vai observar e o tempo vai revelar realmente quem é aquela pessoa. Para o bem ou para o mal. Acontece às vezes, já aconteceu, a gente não é infalível, a gente já errou muitas vezes, da pessoa começar, digamos assim, entre aspas, a pessoa conseguiu enganar a gente, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que a pessoa volta no processo antigo dela. Ela realmente, o tempo revela ela. É a hora que ela não vai estar mais com a gente, ela vai ter que deixar a TSKF, né? Então a gente observa a lealdade em cima disso também. Muito bem. E quais outros fatores o senhor costuma observar também na escolha do sócio e do instrutor? Muito bem, a gente vê a responsabilidade também, né? A responsabilidade é uma coisa que a gente observa muito. E principalmente já na hora que a pessoa já se tornou instrutor. E quando ela já se tornou instrutor, ela já tem certas responsabilidades. Quando a gente está falando de responsabilidade aqui, não é a responsabilidade que a maioria das pessoas pensam normalmente de empresa. A minha responsabilidade na TSKF é chegar 4 horas da aula, 4 horas da tarde, dar a aula, não é? Puxar a aula no padrão da academia e sair às 10 da noite. Minha obrigação é essa, minha responsabilidade é essa. E nas artes marciais, na nossa academia, a gente não funciona dessa maneira. Isso aí é o que a gente chama de natural, isso tem que fazer mesmo, faz parte da responsabilidade mesmo da pessoa. Mas a gente observa outros tipos de responsabilidade, que é o seguinte: o cara que está com a gente, ele é responsável por todos os atos dele dentro da academia, inclusive pelo crescimento da TSKF. Ele não pode ser aquela pessoa que só vai fazer uma coisa se a gente pedir. Por exemplo, não é responsabilidade dele limpar a academia, mas se ele ver a academia suja, cabe a ele ir lá limpar sem que a gente peça. Se a gente vai fazer uma demonstração em algum lugar e precisa de ajuda, não é necessário que a gente peça para ele. É responsabilidade dele que ele se ofereça. Se a gente vai participar de uma competição, é responsabilidade dele que ele se inscreva na competição também para representar a nossa escola. Então existe um monte de coisa que tem que partir da pessoa e a gente fica observando ele se ele é responsável para fazer essas coisas, né? Então é responsabilidade dele olhar muitos pequenos detalhes que nós, às vezes, jamais vamos falar para ele. Nós vamos esperar que ele tenha o discernimento e que ele venha a compreender, que ele adquira a compreensão de como é que funcionam as coisas dentro da TSKF. Então muitas coisas a gente não vai falar para ele, a gente vai esperar que ele tenha a responsabilidade e que ele vai entender sozinho.